Gospel. A palavra em inglês para evangelho, a palavra gospel, tem sido usada de várias maneiras hoje. Denota um estilo ou categoria de música, arte, filmes, literatura e muitos outros segmentos. A palavra dá nome a lojas, estações de rádio e TV, além de programas e conteúdos transmitidos no rádio, TV e internet. Você pode vê-la em camisetas, canecas, chapéus, joias, adesivos de carros e de muitas outras maneiras. Como nunca antes, a palavra gospel, evangelho, tem sido usada e conhecida como hoje. Mas ao mesmo tempo, as pessoas não entendem o significado, o verdadeiro significado da palavra evangelho, gospel. Eu não estou falando sobre o entendimento etimológico da palavra. Muitos podem estar cientes de que a palavra evangelho, gospel, é uma tradução da palavra grega euangelion, que significa boa mensagem, boas novas. Mas qual é o real significado, o cerne do evangelho? Se alguém lhe perguntasse o que é o evangelho, como você responderia? Bem, quero que você dedique 2 minutos para pensar sobre isso e apresentar uma explicação sobre o que o evangelho é com aqueles que estão ao seu redor. Eu gostaria de ter ouvido a sua explicação e a sua discussão. Mas eu posso imaginar que sua resposta sobre o que é o Evangelho provavelmente descreveu o plano da salvação. O que eu quero dizer com isso? Hoje, a maioria dos cristãos descreve e entende o Evangelho como o plano de resgate divino para salvar a humanidade da condenação e penalidade do pecado. Esse plano foi descrito no trabalho de Bill Bright, As 4 Leis Espirituais, publicado em 1957. O ensino de Bright foi de grande influência na vida e no ministério de Billy Graham, e foi apresentado por Billy Graham nos 4 cantos da terra. Este é um resumo das 4 leis de Bright. Deus te ama e oferece um plano maravilhoso para a sua vida. O homem é pecador e separado de Deus. Portanto, ele não pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Jesus Cristo é a única provisão de Deus para o pecado do ser humano. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus
para a sua vida. Devemos individualmente receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então, poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para nossas vidas. De alguma forma, acredito que sua resposta sobre o que o Evangelho é seguiu a linha do plano da salvação. Embora as 4 leis de Bright digam muitas coisas verdadeiras e bíblicas, é uma descrição do plano da salvação, não do próprio Evangelho. Em seu livro The King Jesus Gospel, o Evangelho do Rei Jesus, Scott McKnight faz a seguinte pergunta: como a cultura do Evangelho se tornou uma cultura da salvação? Como o Evangelho se tornou o plano da salvação? Scott McKnight, em seu livro, resume em um pouco a história por detrás da redução do Evangelho. Ele pondera uma pergunta crucial: que diferença faz se reduzimos o Evangelho à salvação e salvação ao perdão pessoal? Gosto de como Bill Hu, em seu livro Conversion and Discipleship, Conversão e Discipulado, responde a essa pergunta. Porque quando fazemos o objetivo final do Evangelho a salvação, tudo o que ocorre após a conversão se torna opcional. As pessoas dizem: meu status com Deus está firmado. Eu sou filho dele e vou passar a eternidade com ele. Sou amado e aceito incondicionalmente. Eles podem dizer isso e, no entanto, isso não tem efeito prático na maneira como vivem. Isso não deveria ser assim. Por favor, não me interprete mal. Não estou minimizando a importância, o poder e a necessidade de apresentar de maneira clara o plano da salvação. Isso é crucial e inegociável. No entanto, o plano da salvação deve ser apresentado no contexto do Evangelho. A mensagem completa, não apenas uma parte do Evangelho. Eu acredito que o Evangelho inclui o plano de salvação, mas não acredito que o plano de salvação seja a imagem completa do Evangelho. Eu poderia tomar emprestado aquilo que o apóstolo Paulo escreveu: ai de mim se não pregar o Evangelho completo. Então, qual o Evangelho pregado por Jesus e pelos discípulos? Pegue suas Bíblias e vamos ver alguns versículos bíblicos para entender o Evangelho. Leia esses versículos da Bíblia com as pessoas ao seu redor e tente ver o que Jesus e os seus discípulos apresentavam como Evangelho.
A principal mensagem que Jesus apresentou foi o reino de Deus. De fato, a própria razão pela qual Deus enviou Jesus foi para pregar, apresentar e estabelecer o reino. E essa mensagem sobre o reino de Deus é chamada de Evangelho, as boas novas. Os apóstolos continuaram pregando sobre o reino de Deus, exatamente como Jesus fez. A única diferença é que os apóstolos acrescentaram Jesus à sua apresentação sobre o Evangelho, como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Precisamos ter em mente que o Antigo Testamento nos diz que o reino de Deus seria estabelecido no futuro e que o Messias enviado por Deus governaria como rei nesse reino. Em Jesus, essas promessas se tornaram realidade. O cumprimento das promessas sobre o reino de Deus e como foi estabelecido através da vida, ministério e sacrifício de Jesus são as boas novas, o Evangelho. O reino de Deus é o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? É a proclamação do reino e soberania de Cristo sobre todas as áreas da vida. Talvez você não tenha ouvido o Evangelho sendo apresentado dessa maneira. E isso é triste. Se não estamos pregando o Evangelho bíblico, estamos pregando o que Paulo chamou de outro Evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro Evangelho que, na realidade, não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Na minha humilde opinião, existem pelo menos 6 tipos de evangelhos sendo pregados hoje. Cada evangelho leva a um Cristo diferente, uma igreja diferente, um cristão diferente e uma cultura diferente. Cada um desses 6 evangelhos cria um tipo diferente de discípulo. Se você quiser aprender mais sobre isso, recomendo o livro de Bill Hall, Conversion and Discipleship, Conversão e Discipulado. Mas vou apresentar de forma sucinta cada um desses 6 evangelhos. Não se esqueça de que cada um dos 6 evangelhos pode conter elementos do verdadeiro evangelho, mas eles são incompletos. Portanto, eles podem não ser incorretos, mas são incompletos. O primeiro é o evangelho exclusivamente do perdão. É o evangelho mais comum pregado hoje. É popular porque é simples, explica os requisitos básicos para ter seus pecados perdoados e obter entrada no céu. Muitas vezes esse evangelho cobre os tópicos importantes do perdão e graça, mas não faz menção ao arrependimento, não convida a pessoa a seguir a Jesus e não discute a obediência a Jesus que as Escrituras ensinam, que é vital para uma vida de discipulado. Esse evangelho tende a promover o que alguns chamam de cristãos vampiros. Eles só querem um pouco de sangue de Jesus para seus pecados, mas não querem mais nada com ele até o céu. O segundo tipo de evangelho é o evangelho de esquerda, ou evangelho liberal, que é popularmente conhecido como evangelho social. O evangelho social está ligado à política liberal e à sua ideologia. O objetivo é tornar o cristianismo relevante para uma era científica, o que significa remover o místico e o milagroso. O foco não é salvar, mas o objetivo principal é transformar uma sociedade através da justiça social. O evangelho social representa a justiça para todos.
Mas esse evangelho é vazio da verdadeira esperança, porque abandonou o verdadeiro evangelho, que Jesus é Deus encarnado, que Ele está vivo e ativo hoje e que a sua verdade é a única coisa sobre o cristianismo que é realmente relevante. O terceiro tipo de evangelho pregado hoje é o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade ensina que Deus garante saúde e riqueza financeira se tivermos fé suficiente e praticarmos alguns princípios bíblicos básicos. O evangelho da prosperidade cria um espírito de requisição. Eu tenho o direito. E que temos o poder de declarar uma nova realidade. Como o evangelho exclusivamente do perdão, o evangelho da prosperidade é um meio de usar Deus para nossos próprios fins. Pior ainda, permite que falsos mestres explorem o rebanho. Esse evangelho falso tende a separar o exercício do poder espiritual da maturidade espiritual. O quarto evangelho sendo apresentado é o evangelho do consumidor. Também é bastante popular na igreja contemporânea. Deus existe para atender às minhas necessidades. Esse evangelho promete fornecer tudo que uma pessoa precisa: conveniência, velocidade, teologia fácil e resultados instantâneos. Esse evangelho é facilmente envolvido na espera de nosso interesse próprio. Esse evangelho cria discípulos que buscam uma igreja até encontrar uma que atenda às suas necessidades. O verdadeiro evangelho está incorporado em Jesus, que viveu em humildade, submissão, obediência e sacrifício. O amor abnegado pelos outros é o antítese do evangelho do consumidor. O quinto evangelho pode ser classificado como o evangelho de direita ou evangelho correto, o evangelho religioso. Assim como o liberalismo teológico tem um evangelho à esquerda, a direita religiosa conservadora tem um evangelho à direita. Esse evangelho tende a priorizar a doutrina correta, um código moral restrito e a exclusividade da verdade. Defende a separação da cultura, embora algumas formas busquem transformar a cultura impondo uma visão de mundo cristão. Esse evangelho tende a criar discípulos que levam uma vida particionada e separada das pessoas a quem são chamados a alcançar. Para o evangelho correto, o que você acredita importa muito mais do que qualquer coisa que você faça. O evangelho correto restringe o entendimento da salvação para a próxima vida e nem sempre mostra que Jesus e seu modo de vida são relevantes para esta vida. Não se engane, as pessoas não são salvas porque estão intelectualmente corretas. O que realmente importa é a crença e a convivência com a pessoa certa, Cristo Jesus. O último, na minha humilde opinião, é o evangelho mais completo, que poderíamos chamar de o evangelho do reino. Ele abrange melhor a pregação de Jesus e da igreja primitiva. O evangelho do reino é a proclamação do reino e soberania de Cristo sobre todas as áreas da vida. Essas boas novas começaram com a libertação do antigo Israel e a promessa de salvar a humanidade do reino das trevas, desespero, pecado e morte através do Messias, o Cristo. É o anúncio de que o Messias prometido veio como Jesus, que é o esperado rei que sentará no trono de Deus. Por meio dele, temos acesso à vida eterna e ficamos sob o seu domínio, seguindo-o e nos tornando seus discípulos. Dele aprendemos a viver ao máximo nossas vidas. A boa notícia é que não importa se somos judeus ou gentios, escravos ou livres, homens ou mulheres, Jesus veio para nós. Ele veio por nós, morreu por nós, ressuscitou dos mortos por nós, retornará por nós e reconciliará
todas as coisas consigo mesmo. Aqueles que o seguem viverão em sua presença sob o seu domínio. O Evangelho do Reino nos chama a ser aprendizes de Cristo e aprender com Ele como viver nossa vida como se Ele a estivesse vivendo. Se Ele fosse um encanador, que tipo de encanador Ele seria? Se Ele fosse um contador, que tipo de contador seria? Este é o Evangelho para a vida real. Depois de ter um vislumbre dos 6 evangelhos, o que você pensa deles? Qual evangelho você tem mais medo? Sendo sincero, qual desses evangelhos é o mais atraente para você? Compartilhe seus pensamentos sobre os 6 evangelhos com aqueles ao seu redor. Jesus é o fundamento, o alicerce de sua igreja. A igreja é construída sobre nada mais, nada menos do que Jesus. A igreja pertence a Jesus, é o seu corpo, mas também Jesus e seu reino são as boas novas a serem proclamadas por sua igreja. Essas boas novas, o Evangelho do Reino, devem ser apresentadas ao mundo em prol da salvação do mundo. O Evangelho do Reino fala às pessoas comuns e transforma vidas comuns quando as pessoas ouvem e obedecem aos ensinamentos de Jesus. Seja a igreja e proclame a mensagem verdadeira. Jesus, seu reino e sua soberania. Seja a igreja e viva o Cristo que professamos. Seja a igreja e convide as pessoas a se render completamente ao reino de Deus. Seja a igreja amando e servindo.